Estamos de volta com mais um vídeo aí do canal Sondando a Bíblia. E o tema de hoje é super interessante e especial também para os dias de hoje. Nós iremos esclarecer aqui se devemos julgar o profeta ou a profecia. Esses dias agora surgiu aí um grande pregador nas redes sociais defendendo uma profecia do dia 30, e ele disse: nós devemos julgar a profecia e não o profeta. Mas hoje nós iremos refutar essa fala, informando que a Bíblia nos diz que podemos sim julgar o profeta e julgar a profecia. Fique conosco até o fim. Estamos de volta aí com mais um vídeo super interessante, que é falando hoje sobre se devemos julgar ou não o profeta. Ou seja, julgaremos só a profecia e não julgaremos o profeta? Vejamos o que a Bíblia vai nos responder. O canal Sondando a Bíblia não é dar a nossa opinião sem analisar a Bíblia, mas sim sondar, buscar, investigar e examinar as Escrituras. Portanto, fique até o final desse pequeno estudo e descubra como identificar um falso profeta. É através dos textos que nós iremos citar que nós poderemos descobrir, primeiro, se podemos julgar só as profecias e não os profetas, e se podemos identificar a profecia mesmo antes que ela venha a acontecer. Porque a maioria das pessoas dizem que temos que esperar o cumprimento da profecia para de fato saber se vai acontecer ou não, para depois julgar. Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia nos dá ferramentas importantes, ferramentas de investigação para a gente analisar o profeta e analisar a profecia. Portanto, vamos agora para o texto da Bíblia. Nós iremos começar aqui logo citando 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz o seguinte: mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Veja bem, 3 objetivos tem a profecia: edificar, exortar e consolar. Não esqueça disso. A profecia de Deus, a profecia que vem do dom do Espírito Santo, ela edifica, ela exorta e ela consola. Isso aqui não pode ser esquecido. Se puder anotar, anote isso aí, é muito importante. Agora vamos dar uma pesquisada e saber se é só a profecia que devemos julgar ou também o profeta. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e versículo 30. Diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então, só nesse texto aqui já se descobre algumas características do falso profeta. E uma delas é torcer a verdade, ou seja, misturar a verdade com outras coisas. É falar a verdade e dentro da verdade que é falada, falar a mentira. Jamais o falso profeta, ele vem falando 100% mentira. Geralmente ele introduz junto com a mentira uma verdade. E ali faz o quê? Ele torce a palavra de Deus. Ele adultera a palavra de Deus, porque ele misturou a verdade com a mentira. Segundo, aqui, conforme esse texto, eles
irão atrair discípulos para si. O objetivo dos falsos profetas é atrair discípulo para si. Veja o que o texto diz: e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulo para si. Ele nunca faz com que a pessoa seja atraída a Cristo, mas sim a pessoa. Aquela pessoa fica logo considerada como o profeta de Deus, aquele que fala as verdades do Altíssimo. Mas, infelizmente, ele poderá estar mentindo com o nome de Deus. Muito bem, vamos para outro texto para analisarmos mais características do falso profeta e o que Deus diz sobre eles. Jeremias 23, versículo 32. Sim, eu estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Só nesse texto encontramos aqui muita coisa que precisamos saber. Primeiro, que Deus está dizendo que está contra os que profetizam sonhos falsos. Há muitas pessoas que têm sonhos e ele leva todo sonho como uma revelação. Mas a Bíblia diz que aquele que sonha deve contar como sonho e aí esperar se de fato vai se cumprir. Não é sair dizendo por aí que o seu sonho é uma revelação. Pode ser uma revelação, mas pode não ser. Pode não ser também, certo? Então ele diz aqui, Deus diz aqui ao povo, aos profetas que estavam profetizando coisas falsas: estou contra os que profetizam sonhos falsos. Então repare que aqui quem está sendo condenado é o profeta, aquele que profetiza coisas falsas. Aqui diz mais, declara o Senhor, eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o povo. Então aqui outra característica deles, são mentirosos. Outra, eles induzem o povo ao erro, a se afastarem do Senhor. Agora vamos para Ezequiel, capítulo 13, versículo 8 e versículo 9. Vamos ver o que a Bíblia diz mais sobre esse assunto. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Então, nesse texto, já nos mostra Deus sentenciando os falsos profetas. Não só as suas profecias, mas eles mesmos. Veja o que o texto diz aqui, ó. Por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Contra os próprios profetas. Contra eles. Aqui diz mais, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Aqui é contra os profetas, os falsos profetas que Deus está falando. Vamos lá, tem mais aqui. Deuteronômio 13 primeiro. E aqui é muito interessante, porque muitas pessoas dizem assim, mas ele profetizou uma vez, não deu certo. Mas na outra vez que ele profetizou,
deu certo, então eu considero ele como profeta. Mas a Bíblia diz que não é para você considerar mais ele como profeta, porque se fosse na época da lei, esse falso profeta seria morto. É assim que diz a Bíblia em Deuteronômio 13, de 1 a 5. Vamos ler. Se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, olha aqui, veja que Deus está advertindo o povo contra aqueles profetas falsos que profetizaram e de fato aconteceu. O sinal miraculoso aconteceu. Mas Deus diz ao povo, olhe bem, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los. Não dê ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador, mesmo que se cumpra. O que esses profetas fazem? Eles utilizam-se das leis da probabilidade. Eu já falei isso antes. Ou seja, eu posso dizer, amanhã vai morrer muita gente, ou amanhã vai morrer mais de 500 pessoas, um exemplo. E como nós estamos vivendo a pandemia, isso com certeza irá acontecer, porque já tem pessoas que estão há muito tempo já só esperando o seu momento. Prezado, não se engane com essas coisas. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. E os falsos profetas investigam as redes sociais, investigam todo aonde tem informação sua para ele chegar na sua igreja e enganar. Acredite naquela irmã ou naquele irmão lá da sua congregação, que Deus usa, que tem um bom testemunho, que tem caráter, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa que está envolvida na obra de Deus. Acredite nela, tá? Porque antes de avaliar a profecia, nós temos que saber se o profeta presta. Essa que é a verdade. Se o profeta não é daqueles que tem um histórico ruim, se o profeta não já deu umas profetadas, se o profeta não já fez umas curas enganando as pessoas, então temos que analisar o histórico daquele profeta. Veja o que aconteceu aqui nesse texto, que Deus diz que deve acontecer a esses falsos profetas. Diz aqui, não dê ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Ou seja, Deus permite que essas coisas aconteçam, mas para provar aqueles que servem a Deus, aqueles que estão alicerçados na palavra. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Ou seja, você não deve seguir após esses falsos profetas, mas sim seguir ao Senhor e tudo o que Ele ordena. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam e apegue-se a Ele, ou seja, a Deus que deve a pessoa se apegar. Agora lá vem a sentença. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês que seguissem. Eliminem o mal no meio de vocês. Então, só nesse texto aqui já se observa que eles eram sentenciados. Mas eles profetizaram uma verdade, mas eles induziram o povo ao erro, a atrair pessoas para ele mesmo. A idolatria de hoje não está em adorar ídolos mesmo, mas está em adorar pessoas, falsos profetas, falsos cantores, falsos pregadores, independente de qualquer religião. Nós não devemos adorar, nós devemos reverenciar somente ao nosso Deus, somente a Ele que devemos realmente seguir os seus caminhos. Muito bem, aqui tem coisa. Vamos lá. Vamos agora observar aqui também em 1 de João 4:1. Olha o que a Bíblia diz.
Amados, não creiam em qualquer espírito. Ora, a Bíblia está dizendo para mim que quando a pessoa lançar a profecia, para mim não acreditar em qualquer profecia. Eu estou aqui simplificando o texto para você compreender melhor. Aí ele diz mais: mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aqui é uma advertência à igreja para ter muito cuidado com o quê? Com falsos profetas que saem pelo mundo. A Bíblia pede para examinarmos. Prezado, examinar o profeta e a profecia não é só depois que se cumpre. Você pode fazer isso nos detalhes daquela profecia e do próprio profeta, como ele age. A Bíblia diz que pelos seus frutos o conhecereis, que nós iremos tratar já já. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deuteronômio 18:20 diz assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome de outros deuses, terá que ser morto. Então aqui está dizendo o quê? Se o profeta falar coisas que Deus não ordenou, esse profeta deveria ser morto. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando ele profetiza falsamente, ele já morreu espiritualmente, já morreu. Por quê? Porque Deus não mandou ele fazer isso. Vamos continuar aqui no texto. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Isso aqui é muito sério. Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: não os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Se a pessoa que falou não aconteceu, ou se aconteceu de uma forma, usou uma estratégia da lei da probabilidade, e nada aconteceu a esse profeta, não se preocupe, que no juízo final ele vai estar lá todo envergonhado diante do Senhor e ainda vai querer o quê? Ainda vai querer discutir com o próprio Senhor Jesus. Porque esses profetas, você está aconselhando ele e eles estão teimando em continuar com as suas profetadas. Mas naqueles dias eles vão dizer: Senhor, sabe, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós realizamos milagres. Em teu nome nós expulsamos demônios. E ele vai dizer o quê? Eu não vos conheci. Apartai-vos de mim. Afaste-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Muito bem. Isso aqui é Jesus que está falando sobre eles. E Jesus mesmo, ele bate firme nessa tecla. Ele diz lá, Mateus 7, 15 a 18, ele diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas. Ele poderia dizer cuidado somente com as falsas profecias, mas ele diz que devemos ter cuidado, julgar o profeta. Cuidado com os falsos profetas. Em outra tradução diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas. Ora, os falsos profetas, eles não vão aparecer como um malucão aí e dizer eu sou de Deus, não. Eles vêm bem vestidos, que ele pode também se vestir de ovelha como um verdadeiro profeta, certo? Mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, exteriormente, olhando como a gente vai observar, eles parecem pessoas de bem, né? Ele pode vir como um líder eclesiástico fala muito bem, palavras muito bonitas. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Aqui é que está o negócio. Vocês têm que conhecer o histórico daquela pessoa.
o que essa pessoa fez no passado referente ao trabalho de Deus. Por exemplo, existem pessoas que profetizam por aí que já se descobriu que eram falsas curas. Aí passa o óleo e ali ele começa a esconder junto da mão dele ali objetos ali, diz que tirou, por exemplo, da barriga da pessoa, que tirou besouro do ouvido da pessoa. Eu já vi essas loucuras por aí, tá? Isso, de fato, não acontece dentro de igrejas sérias. Nós acreditamos nos dons espirituais, na profecia. Deus usa muita gente, mas tudo balizado na palavra de Deus. E nós repugnamos, nós repudiamos esse tipo de profetas e suas profetadas. Olha o que diz aqui. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro? Pode. Alguém vai no espinheiro buscar uva? Tem como? Não tem. Jesus falou sobre isso. Aqui ele diz: pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Pronto. A árvore boa dá frutos bons. Uma pessoa que tem caráter, um bom histórico, não é de enrolada, de enganar. Aí Deus usa como instrumento. Você conhece ele, conhece muitas das vezes o seu pastor, a sua liderança. Ele é uma pessoa que quer viver dentro da Bíblia. Essa pessoa deve ser ouvida sim. A gente vai o que agora esperar? Essa pessoa esperar acontecer aquela profecia, certo? Muito bem. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos, ou seja, frutos bons. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Não tem como. O espinheiro, ele não pode dar uvas. Ou seja, como é que aquele espinheiro que é ruim vai dar uvas? Não tem como. Então tem que ser analisado o profeta e a sua profecia. Olha mais. Marcos 13, 22 diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Eles estão aí praticando, simulando curas que não existem. Eles são aqueles mesmos magos da época de Moisés, aonde eles, quando Deus disse a Moisés a fazer com que as águas se tornassem em sangue, ali diz a Bíblia que os magos também fizeram 3 ainda milagres como Moisés fez, mas eram tudo falso, Quando Arão jogou o cajado na frente de Faraó, que eu já vi pregadores dizer que foi Moisés que jogou o cajado, mas quem jogou foi Arão, o cajado na frente de Faraó, e se transformou em serpente, os magos também fizeram o mesmo. A Bíblia condena o falso profeta e condena a sua falsa profecia. Não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam disso. Como identificá-los? Eu vou só dar uma repetida aqui, pelo seu histórico de curas e milagres, de profecias, de vida. A gente tem que observar isso, os seus frutos. Também a sua palavra não pode contrariar a palavra de Deus, jamais. Jamais ele vai lançar uma profecia que vai contra a palavra de Deus e você vai acreditar, não pode. Os crentes de Bereia, eles observavam isso, quando eles falavam, eles iam na Bíblia para saber se de fato era assim. Então é dessa forma. Muito bem, outra coisa que eles fazem também, eles ameaçam quem não acredita. Ele lança a profecia: se tu não acreditar, tu vai morrer, vai acontecer alguma coisa, vai vir uma doença sobre você. Eles ameaçam logo. E aqueles crentes que não têm assim muito estudos da Bíblia, acabam às vezes até acreditando para não morrer, né?
E agora, nessa profecia que teve, foi dito, né, que quem não acreditasse ia morrer antes do dia 30. E nós estamos tudo vivinho aí para combater essas coisas erradas. Quero dizer a todos, conheça a Bíblia, a palavra de Deus. Ela não muda, ela não falha, ela é uma palavra viva e eficaz. E ela também condena os falsos profetas. Acreditamos sim que existe verdadeiramente homens e mulheres de Deus que já profetizaram e aconteceu muitas coisas, mas temos que ver o profeta e ver a sua profecia. Temos que ver a vida dessa pessoa, se essa pessoa é uma pessoa de bem, é uma pessoa que não vive com a enrolada. Aí sim, vamos esperar acontecer. Devemos sim julgar o profeta e a profecia. Nós não podemos apenas julgar as profecias. Ou seja, qualquer pessoa pode falar uma profecia, vamos julgar só o que ele disse. Não, vamos julgar o homem, a mulher e saber quem são essas pessoas. Temos que fazer isso, é a Bíblia que manda a gente fazer isso. E vamos continuar dessa forma no canal Sondando a Bíblia, falando 100% da palavra de Deus. E eu quero lembrar aqui uma coisa, é o que Deus disse através do profeta Jeremias: estou contra os que profetizam sonhos falsos, revelações falsas, proferem mentiras. Também Ezequiel também diz, Deus usou Ezequiel e ele disse: eu estou contra vocês também, falsos profetas. E aí são uma série de profetas que condenaram os falsos profetas. Então hoje a Bíblia Sagrada está esclarecendo a você o que de fato você deve acreditar. Acredite na Bíblia e toda profecia ou todo profeta ou proceder de forma diferente da Bíblia que seja anátema. Paulo disse: ainda que mesmo nós ou um anjo vindo do céu e pregue outro evangelho, seja anátema, descartado, cancelado, amaldiçoado, porque somente a Bíblia é a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Um grande abraço e fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. E aguarde o vídeo de amanhã, porque tem muita novidade aí. Enquanto isso, você vá, se inscreva, compartilhe esse vídeo para outras pessoas e que Deus abençoe a todos.